E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. É impressionante como o futebol brasileiro não nos dá tempo para respirar, e o rumor que começou a circular nos últimos dias pegou todo mundo de surpresa, principalmente quem acompanha de perto o vai e vem dos bastidores do Rio de Janeiro. O nome da vez é um dos mais conhecidos do futebol nacional, um meia habilidoso, cerebral, que já escreveu seu nome na história recente do Flamengo e que, segundo informações que tem ganhado força nos corredores da bola, estaria muito próximo de vestir uma camisa que há alguns anos atrás ninguém imaginaria que ele poderia defender. Everton Ribeiro, sim, aquele mesmo, o camisa 10 refinado, dono de passes milimétricos e gols em momentos decisivos, pode estar a caminho de um rival histórico do clube em que mais brilhou. A bomba é justamente essa. De acordo com os rumores, o Vasco da Gama abriu conversas e estaria disposto a apostar suas fichas em um reforço de peso para transformar o meio-campo e dar uma cara nova ao projeto que vem tentando recuperar o protagonismo. Não dá para negar que só de pensar nessa possibilidade, muita gente já começa a imaginar as consequências de um movimento tão ousado. O torcedor do Flamengo, claro, não consegue esconder a mistura de surpresa e indignação, afinal estamos falando de um jogador que foi peça essencial em um dos períodos mais vencedores da história rubro-negra. Everton Ribeiro não só vestiu a camisa com maestria, como também se transformou em referência técnica e liderança silenciosa dentro de campo, sendo sempre aquele cara que sabia a hora de cadenciar, acelerar, mudar o jogo. Agora, imaginar ele cruzando o campo de São Januário, saudado pela torcida vascaína, é um cenário que mexe com os sentimentos de qualquer apaixonado pelo futebol. É verdade que atualmente ele está no Bahia, onde mantém um papel importante, mas o rumor de uma transferência inesperada, principalmente para um rival direto do Rio, deixa a sensação de que algo grande pode estar sendo preparado nos bastidores. O mercado brasileiro sempre surpreende, e quando se trata de Vasco e Flamengo, qualquer movimento que cruze essa fronteira vira imediatamente notícia quente, conversa de bar, tema de debate em programa esportivo e motivo para horas de discussão entre torcedores. E quando olhamos para o lado do Vasco, o rumor parece ainda mais interessante, porque o clube vive um momento de reconstrução e busca desesperadamente nomes que possam devolver o brilho e a confiança. A chegada de Everton Ribeiro, se realmente acontecer, não seria apenas uma contratação, mas um recado claro de que a diretoria está disposta a investir pesado em experiência, qualidade e nomes que possam chamar a responsabilidade dentro de campo. O torcedor vascaíno anda carente de ídolos recentes, alguém que possa representar o espírito de resgate, que consiga unir a técnica com a garra que sempre foi marca registrada do clube. E se tem uma coisa que Everton sabe fazer, é colocar a bola no chão e decidir. Mesmo que já esteja em uma fase mais avançada da carreira, a inteligência, a visão de jogo e a capacidade de organizar o time permanecem intactas, e isso é algo que não se perde com o tempo. Para o Vasco, ter um jogador desse calibre poderia significar mais que gols e assistências, poderia ser a chance de liderar jovens promissores e consolidar uma nova filosofia. Claro que nem tudo são flores nesse rumor, porque o Flamengo sempre terá um peso emocional muito forte para o jogador. Foram anos de glórias, títulos expressivos e a sensação de dever cumprido em um clube que o abraçou e viu nele a peça central de grandes conquistas. Se realmente ele aceitar o desafio de vestir a camisa Cruz Maltina, inevitavelmente enfrentará a resistência de parte da torcida rubro-negra, que pode enxergar a mudança como uma espécie de traição. O futebol, no entanto, é movido por histórias surpreendentes, e transferências desse tipo já aconteceram antes, rendendo capítulos marcantes na memória dos clássicos cariocas. O que chama atenção agora é a maneira como esse rumor ganha força em rodas de conversa, como se algo realmente estivesse sendo tramado por debaixo dos panos. Não há confirmação oficial, mas a simples possibilidade de Everton Ribeiro trocar Salvador pelo Rio e ainda por cima mudar para o Vasco já é suficiente para incendiar a rivalidade e movimentar manchetes. E do ponto de vista do próprio jogador, essa seria uma oportunidade de ouro para mostrar que ainda pode fazer a diferença em alto nível.
Everton Ribeiro sempre foi reconhecido pelo profissionalismo e pela capacidade de se adaptar a diferentes cenários, seja jogando como meia mais recuado, seja atuando como ponta-direita, seja flutuando entre linhas para ditar o ritmo. No Bahia, ele tem desempenhado bem, mas talvez o projeto vascaíno, aliado à chance de voltar a protagonizar os clássicos cariocas, seja algo capaz de reacender a chama competitiva. O Vasco não tem escondido sua ambição de se reerguer, principalmente com o aporte da SAF e o desejo de voltar a brigar na parte de cima da tabela, e trazer um nome consagrado pode ser um passo estratégico nesse caminho. Não é apenas sobre futebol dentro de campo, é também sobre marketing, sobre atrair mídia, sobre dar moral para a torcida que anda descrente. A presença de Everton poderia simbolizar uma virada de chave e um novo capítulo para o clube. O curioso é que esse rumor chega em um momento em que o mercado de transferências no Brasil está relativamente parado, com poucos nomes de impacto surgindo no radar. Isso faz com que qualquer notícia de bastidor envolvendo craques consagrados ganhe proporções ainda maiores. Se de fato houver algum tipo de negociação em andamento, certamente os clubes estão mantendo tudo sob sigilo para evitar desgastes, mas o burburinho já escapou das paredes dos escritórios e tomou conta das ruas, das redes sociais e das rodas de conversa. O nome de Everton Ribeiro já está no trend entre torcedores que discutem apaixonadamente os prós e contras dessa mudança. Uns acreditam que seria uma jogada de mestre do Vasco, outros acham improvável que o jogador aceite tal desafio, mas o fato é que todos querem saber o que está acontecendo. E enquanto não há anúncio oficial, a especulação continua crescendo, alimentando ainda mais esse clima de suspense que o futebol brasileiro adora proporcionar. Se tem uma coisa que ninguém pode negar é que a rivalidade entre Flamengo e Vasco sempre foi recheada de capítulos surpreendentes, e essa possível transferência de Everton Ribeiro poderia escrever um dos mais polêmicos da história recente. Imagine só, um jogador que foi ídolo e referência em um dos maiores momentos do Flamengo, agora se tornando peça central em um projeto do rival direto. O futebol carioca sempre foi movido por paixões, por rivalidades que vão além do campo, e a simples especulação de ver Everton com a camisa Cruz Maltina já causa arrepios em torcedores de ambos os lados. Não se trata apenas de futebol, mas de identidade, de sentimento, de tudo aquilo que dá ao esporte brasileiro uma camada a mais de intensidade. O Vasco, que busca desesperadamente recuperar sua autoestima, enxerga nesse movimento um golpe de mestre, uma forma de mostrar que ainda pode competir de igual para igual no mercado e, principalmente, dentro das quatro linhas. Já o Flamengo, mesmo que siga recheado de estrelas, sabe que perder a exclusividade da imagem de um de seus grandes ícones recentes para o rival é algo que mexe com o orgulho. E quando a gente para analisar os aspectos técnicos, fica claro que a possível chegada de Everton Ribeiro não é apenas sobre o impacto emocional. O jogador, mesmo aos 34 anos, continua sendo um atleta diferenciado, com características que fazem falta em muitos times do Brasil. Sua leitura de jogo é acima da média, a capacidade de se movimentar entre as linhas e encontrar espaços é uma arma rara, e a tranquilidade para decidir sob pressão é algo que qualquer treinador gostaria de ter à disposição. No Vasco, ele poderia atuar como cérebro da equipe, organizando as jogadas, servindo os atacantes e até mesmo aparecendo como elemento surpresa na área. Para um time que tem enfrentado dificuldades em criar oportunidades claras, a chegada de um meia com esse perfil pode ser a peça que faltava. Além disso, sua experiência em finais e em momentos de decisão traria uma bagagem fundamental para um elenco que ainda busca maturidade. Não seria exagero dizer que, com Everton, o Vasco ganharia não só um jogador, mas também um líder silencioso. Mas os bastidores do futebol são complexos, e nem sempre aquilo que parece ideal no papel se concretiza na prática. Há quem diga que o Bahia não facilitaria a saída de Everton Ribeiro sem uma compensação financeira à altura, afinal, trata-se de um jogador que ainda agrega muito valor dentro e fora de campo. Além disso, o próprio atleta teria que avaliar se essa mudança faz sentido em sua trajetória, já que deixar Salvador para se jogar em uma rivalidade explosiva no Rio de Janeiro não é uma decisão simples. É preciso considerar família, estabilidade, ambiente de trabalho e, claro, o peso de enfrentar um passado glorioso em outro clube. Ao mesmo tempo, sabe-se que a carreira de um jogador é curta, e oportunidades de escrever capítulos históricos não aparecem todos os dias.
A dúvida que paira é se Everton estaria disposto a arriscar sua imagem junto à torcida rubro-negra para assumir o papel de protagonista em um projeto cruzmaltino. Essa decisão, caso realmente esteja em pauta, certamente não será tomada de forma precipitada, porque envolve muito mais do que apenas uma assinatura em contrato. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Enquanto isso, as redes sociais seguem fervendo com teorias, montagens e até mesmo simulações de como seria Everton Ribeiro vestindo a camisa vascaína. Alguns torcedores do Vasco já celebram antecipadamente, acreditando que a contratação seria o estupim de uma nova era para o clube, enquanto outros pedem cautela, lembrando que rumores muitas vezes não passam disso. No lado do Flamengo, a reação é dividida. Há quem sinta gratidão pelo que o jogador fez e entenda que cada um tem sua trajetória, mas também há os que prometem nunca mais olhar para ele da mesma forma caso se concretize a transferência. É justamente esse clima de novela, de suspense, que faz com que os clássicos cariocas sejam tão especiais. Cada detalhe ganha proporções gigantes, cada rumor vira pauta em programas esportivos, e a cada dia que passa a especulação vai crescendo, alimentada por pequenas pistas, frases soltas e até mesmo silêncios estratégicos de dirigentes. O fato é que ninguém consegue ficar indiferente a essa possibilidade, porque ela mexe com sentimentos profundos. Outro ponto que merece destaque é o impacto midiático que essa transferência poderia gerar. Estamos falando de um jogador conhecido nacionalmente, que já foi eleito o melhor do Campeonato Brasileiro em 2 temporadas consecutivas e que, por onde passa, carrega consigo uma aura de craque. Para o Vasco, colocar Everton Ribeiro em campo não seria apenas reforçar o elenco, mas também atrair holofotes, chamar patrocinadores e recolocar o clube em evidência nos noticiários. O marketing esportivo se alimenta desse tipo de movimentação, e a contratação de um nome que já esteve no auge e que ainda mantém alto nível técnico é a receita perfeita para a repercussão. Além disso, imaginem o tamanho da expectativa para os clássicos contra o Flamengo, que já são naturalmente quentes e que, com esse ingrediente extra, ganhariam contornos ainda mais emocionantes. Seriam ingressos disputados, estádios lotados, transmissões recordes de audiência e debates intermináveis. O Vasco precisa desse tipo de combustível para retomar sua grandeza, e nada melhor do que um movimento ousado para chamar a atenção de todo o país. No fim das contas, o que temos até agora é um rumor que cresceu como fogo em palha seca, mas que já se tornou o assunto mais comentado da semana no futebol brasileiro. Se vai se concretizar ou não, só o tempo dirá, mas uma coisa é certa, a simples especulação de Everton Ribeiro no Vasco já movimentou torcidas, imprensa e bastidores como poucas notícias conseguem. É o tipo de burburinho que mostra o quanto o futebol ainda é apaixonante, porque mexe com memórias, com rivalidades e com o inesperado. Para uns, é impossível imaginar o meia vestindo outra camisa no Rio de Janeiro que não seja a do Flamengo. Para outros, é a chance perfeita de ver o Vasco finalmente dar um passo ousado e retomar seu espaço entre os gigantes. E no meio disso tudo, está Everton Ribeiro, um jogador que já fez história, mas que talvez ainda tenha capítulos surpreendentes para escrever. Até lá, só nos resta acompanhar de perto, porque essa novela está longe de terminar e promete muitas reviravoltas. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.